Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Então, em geografia a gente está trabalhando, sobre o trabalho e setores da economia. Nós vimos ali os setores, que formam a nossa economia, que são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Sabemos que o setor primário é formado por um conjunto de atividades econômicas desenvolvidas no campo, como agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário, então, são as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas no setor primário, que é o campo, Então, é a indústria que vai transformar essas matérias-primas em produtos, mercadorias industrializadas. E o setor terciário, então, que é o comércio, e a prestação de serviço. Prestação de serviço, então, aqueles que trabalham sem vender um produto, sem fabricar, mas dão o seu trabalho, para a sociedade, então, como os bombeiros, os médicos, os professores também, contadores, etc. Falamos sobre os trabalhadores, assalariados, sobre a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que garante, então, os direitos dos trabalhadores, como 13º, férias, descanso, licença maternidade e paternidade, seguro-desemprego, fundo de garantia, etc. Vimos que nem todos trabalham, com carteira assinada, então às vezes pagam um INSS autônomo, para poder garantir a sua aposentadoria depois. E hoje na página 12, então a gente vai continuar falando aqui sobre os setores da economia. Então temos aqui uma questão na 2. Qual setor da economia pertence a qual setor da economia pertencem as profissões retratadas? A costureira, então, o que ela faz? O que é o trabalho da costureira? Vamos pensar um pouquinho? É um setor terciário, Porque, na verdade, ela presta o serviço normalmente, ela não compra o tecido para fazer, ela vai fazer para alguém que já trouxe a matéria-prima para confeccionar, Quando ela vende o produto, ela é comerciante, então também vai responder ao setor terciário. E quando ela só presta o serviço de costurar, então ela é prestadora de serviço também do setor terciário. Os operários da construção civil, então, eles são o quê? Então, eles entram aí também no mesmo setor secundário, Que eles transformam as matérias-primas também. Por quê? No setor secundário, então, seria as atividades, transformações de matéria-prima produzidas, então, industrializadas, mas aqui eles também transformam matéria-prima, então eles pertencem também ao setor secundário. E o seringueiro? O seringueiro, então, a gente chama de extrativista, É um trabalho de extração de material. Vocês vejam que ele recorta aqui, em volta, faz uns cortezinhos na madeira da seringueira, para aqui escorrer, a seiva dessa madeira da seringueira, que vai ser transformada em borracha, Hoje em dia já não é tantas borrachas que são produzidas com a seiva da seringueira, Antigamente era só da seringueira. Hoje já existem outros materiais e produtos, que imitam, então, o látex da seringueira. Então, vamos colocar aqui. Ele é do setor, então, primário, porque o extrativismo entra no setor primário. É uma atividade, geralmente, que se faz no campo, Agora, a questão 3 diz assim: observe o gráfico a seguir. Ele mostra o número de trabalhadores empregados com carteira assinada no ano de 2018 nos setores da economia. Então, vejam lá. Pessoas que estavam trabalhando, e com a carteira assinada. Vocês viram ali atrás, que nem todos, são trabalhadores que têm carteira assinada. Tem muitas pessoas, que são trabalhadores autônomos, São trabalhadores que trabalham por conta própria, então aquele serviço informal, E muitos deles não têm qualificação, às vezes não têm condições de conseguir um serviço melhor, não tem muito estudo muitas vezes.
Então eles fazem o trabalho informal. Então esses aqui é dos trabalhadores empregados com carteira assinada no ano de 2018. No setor primário, vejam aqui, ó, 1.491.440 pessoas. No setor secundário, aqui, 9.610.675 pessoas. No setor terciário, então, que seria prestação de serviço, comércio, né? 35.529.000 trabalhadores, certo? Então, vejam que o setor primário, né, está perdendo um pouco, né, dos seus trabalhadores. Como eu falei para vocês, hoje em dia, o trabalho no campo modificou bastante, né? Então, o setor primário é trabalho desenvolvido no campo, agricultura, pecuária e extrativismo. Como a prof já falou para vocês, hoje em dia as máquinas substituíram muito a mão de obra humana, né? Então, nem sempre eles conseguem trabalho mais no campo e acabam vindo para a cidade também, trabalhar às vezes até nesse serviço informal, né? Como autônomo, fazendo bicos, né? Porque no campo hoje é pouco o trabalho. As grandes fazendas, né, de plantações trabalham com maquinários. Então, uma pessoa com uma máquina agrícola vai poder produzir muito mais do que se tivesse mais pessoas sem uma máquina agrícola, né? Então, as máquinas substituíram bastante o trabalhador rural. Agora, nós temos aqui, então, a fonte desse gráfico aqui, né, é um gráfico. Então, a fonte desse gráfico é a síntese de indicadores sociais, né? Uma análise das condições de vida da população brasileira. Então, foi feita essa análise e foi feito um gráfico a partir da pesquisa realizada, né, sobre as pessoas que trabalham com carteira assinada, certo? Então, vejam que a diferença é bastante grande, né, entre os setores. Na indústria, um pouco mais do que do setor primário, na indústria e construção, né, que a gente chama a indústria da construção civil, né, que se fabrica, se produz, né, as construções. E aqui o setor terciário, então, bem mais à frente, né. Agora aqui diz assim, com base no gráfico, é possível concluir que a maioria dos trabalhadores com carteira assinada está no setor terciário, nas atividades de comércio e serviços. Então, essa aqui é verdadeira. Daí, na questão B, juntos, os setores primário e secundário empregam a maior parte dos trabalhadores formais, ou seja, com carteira assinada. Será que é verdadeira? O setor primário e secundário juntos, será que empregam a maior parte? Veja, se nós colocássemos essa quantidade do primário junto aqui, né? Esse 1.491.440 com esses 9.610.675 aqui, passaria um pouco dos 10 milhões, né? Ia chegar a 11 milhões mais ou menos, contra 35.529. Então, ainda assim, né, não ia conseguir ser a maioria. Então, essa é falsa. Na letra C, os dados revelam o número de trabalhadores brasileiros que tinham trabalho com carteira assinada em 2018? Então, essa é verdadeira. Nós vimos aqui, né, que era sobre o trabalho formal, né, o trabalho com carteira assinada. O informal é aquele trabalho que a gente viu lá, que é autônomo, né, são aquelas pessoas que trabalham por conta própria ou para alguém, né, revendendo às vezes objetos, coisas, na praia, nos camelôs, como são chamados, né, aquelas banquinhas que eles fazem, vendedores ambulantes, né. Então, esses são os trabalhadores informais. O formal é aquele que tem a carteira assinada, onde é descontado já um valor que é repassado para o INSS, né, para garantir, então, uma aposentadoria depois para essa pessoa que contribui. Como eu falei para vocês, os trabalhadores autônomos, informais, se eles têm, né, o desejo de conseguir uma aposentadoria futura, eles têm que pagar, né, essa contribuição, então, de forma autônoma,
para poder conseguir mais tarde uma aposentadoria, senão também é difícil, certo? Então hoje nossa aula fica por aqui e na próxima aula a gente continua falando mais sobre esse assunto, sobre o trabalho, né, e setores da economia, para fazermos mais algumas atividades. Então beijo e até a próxima aula.